Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também lá no site futura.org.br. Estamos ao vivo para você acompanhar aí a nossa programação ao longo de todas as tardes aqui no Futura. E há 2 anos o governo federal encaminhou o projeto de lei que define um novo marco regulatório para o setor de mineração no Brasil. E o Congresso criou uma comissão especial para tratar do assunto. O novo código foi elaborado para alterar regras estabelecidas na época da ditadura militar e sugere aí mudanças em 2 pontos, entre eles regime de prioridades, ou seja, o primeiro que entra com pedido de pesquisa tem o direito de lavrar uma área, e as alíquotas da compensação financeira, o tributo que incide sobre a extração. Bom, uma questão muito importante para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. Então, sobre o novo código, a gente conversa agora com Carlos Bittencourt, está aqui ao meu lado. Ele é membro do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios. Carlos, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom, para a gente começar a discutir e levar essa informação para quem está em casa, por que é importante discutir um novo marco, uma nova regulação, um novo código sobre mineração no nosso país? Então, a mineração é um dos setores econômicos mais importantes do Brasil, né? Da pauta exportadora é o mais importante, você tem toda uma estratégia de desenvolvimento relacionada a esse setor. Então, no último período, por exemplo, na última década, a mineração cresceu 550% no Brasil. Então, isso moveu interesses relacionados à mineração e fez com que o governo apresentasse essa proposta do código. É simplesmente estratégico, porque a mineração causa muitos impactos ambientais nos territórios, as comunidades atingidas, e também tem um debate de estratégia nacional que pode ser prejudicado ou não, dependendo de como esse tema for tratado, né? Bom, principalmente, né, como você disse, se cresceu 500% na última década, é uma legislação que está lá de 5 décadas atrás, precisa ser revista em algum momento. Sim, nós somos a favor de rever as regras justamente para incorporar todo o debate ambiental que surgiu a partir da década de 70, para incorporar os direitos das comunidades atingidas e fazer que a mineração se regule através do bem público, né, e não apenas pelo interesse privado das mineradoras, né? Bom, como eu falei no comecinho, também essa comissão já está discutindo nesse momento no Congresso. Em que pé está essa discussão? Esse projeto pode andar agora, pode ser aprovado? Então, foi criada uma comissão especial no Congresso para debater o tema, cujo relator é o principal parlamentar financiado pelas mineradoras. Então, na nossa avaliação, tem até um problema de legalidade aí, porque o Código de Ética e Decoro da Câmara, no seu artigo 5º, inciso 8º, diz que é quebra de decoro relatar matéria do interesse específico do seu financiador de campanha. Então, existe um vício aí de iniciativa mesmo nesse projeto de lei. A gente fez entrou contra revelando esse problema na Câmara Federal, e o presidente da Câmara disse que o Código da Mineração não era do interesse das mineradoras. Então, me parece que tem um problema aí ocorrendo e está às vésperas de ser votado. Então, nós do comitê temos trabalhado para que esse código seja mais discutido e que os interesses das comunidades, o debate ambiental também seja incorporado, porque hoje ele é completamente negligenciado da maneira como ele está, né? E tem pontos que provam essa conexão do relator em relação ao financiamento de campanha? Totalmente, são dados públicos, né? Ele recebeu mais de R$400 mil de empresas mineradoras. A maioria dos membros da própria comissão recebeu o dinheiro das empresas mineradoras. Então, a própria aceleração do ritmo da votação do código tem a ver com os interesses da mineradora, né? O preço do minério está mais embaixo, então isso faz com que seja necessário diminuir um pouco a cobrança e as regras sobre o setor mineral para que ele possa continuar crescendo. Nós somos da opinião contrária. Acho que não só porque muitos de nós sofremos os impactos lá no território da própria mineração, porque ela consome muita água, consome muita energia, inviabiliza às vezes os modos de vida, mas também porque o Brasil inteiro, o minério é um recurso finito e não renovável, né? Isso sempre tem que ser lembrado. Então, cada tonelada de minério que está indo embora daqui não volta mais. A gente exporta minério, importa celular, computadores. Isso é uma relação muito desigual que a gente tem que começar a pensar como nação mesmo, né? Como construir um uso dos minérios que seja mais vinculado ao nosso anseio de desenvolvimento, como elevar o nível de desenvolvimento geral e também comunitário. O que a gente vê muitas vezes são grandes empreendimentos mineradores, milionários, ao lado de pobreza, ao lado de populações completamente invisibilizadas, e isso não dá para aceitar, né? E de que forma, então, essa discussão também engloba, você falou, a questão das terras de quilombolas, terras indígenas, as comunidades que estão próximas a áreas de atividade de mineração, que lá atrás não se discutia tanto também os direitos dessas populações, de que forma agora isso também a legislação nova pode englobar os direitos dessas pessoas? Infelizmente, a proposta do senhor Leonardo Quintão, né, que é o deputado relator do Código, engloba esse tema, mas da pior maneira possível. Ele, no artigo 119 e no artigo 136, ele diz, no 119, qualquer nova
demarcação de terra indígena, unidade de conservação, território quilombola, que interfira na atividade mineradora, deverá ter anuência prévia da Agência Nacional de Mineração. Isso é um absurdo, né? Isso é regular um aspecto por outro, isso é subordinar completamente os interesses culturais e mesmo de vida de vários povos aos interesses dos mineradoras. E o outro, ele diz que vai permitir, no 136, permitir a atividade de mineração nas unidades de conservação de uso sustentável. Isso também não é uma coisa que existe hoje e que está se expandindo para a entrada da mineração. Então, na nossa avaliação, é isso. O código é preciso ser renovado? É um código 64. O problema é que está sendo renovado sob a ótica de interesses muito negativos para o conjunto do país e especialmente para quem é atingido de verdade lá na ponta, que está tendo seus rios contaminados, suas águas poluídas e mesmo suas fontes d'água de beber inviabilizadas. E não só quem vive nessas comunidades, mas quem vai até lá para trabalhar. A saúde dos trabalhadores também pode ser uma questão discutida? Certamente. A mineração é, hoje, o setor que mais mata, mutila e enlouquece seus trabalhadores, segundo dados dos próprios sindicatos envolvendo a mineração. Ela impõe eles a uma carga de trabalho muito pesada, porque são muito poucos, né? A mineração é muito mecanizada, então você põe trabalhadores na ponta e na frente da máquina, do computador e tudo mais. Então esses trabalhadores estão sofrendo muito hoje com esse processo de pressão. Um dos temas que o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração, que eu estou aqui representando, defende justamente isso, incorporar os direitos dos trabalhadores também na legislação. Existem regras hoje mais frágeis que dizem que, por exemplo, se um trabalhador se considerar em risco, ele poderia interromper a atividade de uma mina, se aquilo pudesse botar a saúde dele ou a vida dele em risco, né? E isso não está sendo incorporado, a gente gostaria que fosse incorporado no Código da Mineração, né? Bom, esse nosso produto exportado vai muito para a China, que é um dos principais importadores, né, dessa matéria-prima. Nesse momento aí em que está uma desaceleração da economia por lá também, você acha que pode interferir de alguma forma na votação desse projeto? Está interferindo, essa que é a nossa preocupação. Ao invés a diminuição do ritmo de crescimento da China gera não só uma diminuição do ritmo de crescimento do setor, mas talvez uma intensificação nas minas que são mais produtivas. Isso pode gerar que, para que os custos da mineração sejam mais rebaixados, para que você continue tendo lucratividade, justamente que os direitos das comunidades, o direito ambiental seja negligenciado, como na própria Agenda Brasil, que foi proposta há um tempo atrás, tornar os licenciamentos ambientais mais céleres, facilitar os trâmites do licenciamento ambiental. Isso tem a ver com isso, né? Você diminui os custos, mas ao mesmo tempo aumenta os riscos, aumenta as chances de você destruir a natureza e inviabilizar comunidades, né? Bom, a gente vai continuar acompanhando essa questão aqui no Conexão. Mostro para você na internet, onde você pode buscar outras fontes de informação. Aqui, inclusive, no Ibase, é o site que você pode aqui já ver vários posts, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, ibase.br. Aqui tem uma série de matérias e posts discutindo a questão do novo Código de Mineração. E também outro site que eu mostro para você é o do INESC, que está aí também, inesc.org.br. E vamos acompanhar de perto aí os próximos passos dessa votação, né? Sim, estamos acompanhando atentos. Sugiro também que todo mundo possa assistir o vídeo Enquanto o Trem Não Passa, que foi um vídeo feito pela Mídia Ninja. Tá interessante, mostra o quadro da mineração no Brasil inteiro, mostra seus impactos. Enquanto o Trem Não Passa, tá lá no YouTube, quem quiser assistir. Tá aberto, será bem legal. Exibição. Muito bom, então obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Prazer. Valeu. Bom, na próxima entrada do Conexão a gente volta aqui para falar sobre os profissionais de saúde mental. Pois é, em todo mundo as doenças e os transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Só que no Brasil a estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por tais problemas. E aí, como é o caminho para a capacitação dos profissionais dessa área? É o que vamos discutir aqui no nosso quadro Trabalho e Profissões, então não perca esse bate-papo. Desde já mande perguntas para a gente no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp. Os contatos aparecem todos aqui embaixo para você. E a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!